Então, vamos dar início, né, à defesa de trabalho de conclusão de curso de Samuel Aleixo da Silva Júnior, sobre desfecho clínico do tratamento antirretroviral em Samuel, unidade ADC, a orientadora, a doutora Marta Igles de Oliveira, do Hospital das Clínicas, e agradecer também já antecipadamente a banca, que aceitou o nosso convite, professora Betânia Lucena e a professora Rosali Maria Ferreira da Silva, que são aqui do Departamento de Ciências Farmacêuticas. Então, nós vamos iniciar com a apresentação de Samuel, o seu trabalho. Acredito que são 20 minutos, Samuel, para a sua apresentação, e depois a gente passa para a arguição da banca. Então, Samuel, você já pode colocar os seus slides para iniciar a projeção, e depois a gente vai seguindo aí os outros passos. Vou compartilhar a tela, tá bom? Certo. Vocês me informam se vocês estão conseguindo ver, por favor. Vendo, faltando só colocar nessa forma de apresentação. Pronto. Estão vendo direitinho? Está conseguindo? Eu vou iniciar aqui, vou disparar o cronômetro e a gente vai começar, tá? Boa tarde. Obrigado a todos por virem. Meu nome é Samuel Aleixo da Silva Júnior, farmacêutico pela Universidade Federal de Pernambuco, e estamos aqui para discutir o trabalho intitulado Desfecho Clínico do Tratamento Antirretroviral em uma unidade de referência do Recife, orientada pela doutora Elba Lúcia Cavalcante de Amorim e co-orientado pela mestra Marta Igles de Oliveira. O roteiro dessa apresentação vai ser uma introdução do objeto de estudo, os objetivos da pesquisa, a metodologia empregada, uma análise dos pacientes e uma conclusão a respeito desse tratamento. Bom, como introdução, eu trago a vocês aqui essa figura que representa a estrutura do HIV. Ela é composta por uma membrana de uma bicamada lipoproteica com proteínas de superfície que envolvem uma cápsula proteica que guarda o material genético do HIV, que são 2 fitas de RNA simples, e as enzimas principais para o ciclo viral, que é a protease, a transcriptase reversa e a integrase. Essas são imagens de microscopia eletrônica, são fotos reais do HIV, que são essas bolinhas aqui que ficam perto da célula. Destaque para o tamanho dessa fotografia, que é numa escala de 100 nanômetros, mostrando quão pequenas são essas partículas virais, os vírions. Continuando, eu trago a vocês aqui um resumo de como acontece a fisiopatologia do HIV. Tudo começa quando o vírus pronto e maduro, ele utiliza da sua glicoproteína 120 para se ligar a um receptor CD4, presente em linfócitos T, em macrófagos e em micróglias. Quando acontece a ligação da GP120, uma mudança conformacional na proteína é acontecida, e isso expõe a glicoproteína 41 para se ligar num receptor de quimiocina. E quando essas 2 proteínas conseguem essa ligação, as membranas conseguem se fundir, injetando o material genético do vírus dentro da célula. Uma vez que o material genético entra na célula, a gente começa o ciclo de reprodução viral, que aqui na imagem 1, vocês podem ver aqui o mouse, o DNA, o RNA do vírus entra no citoplasma da célula e imediatamente a transcriptase reversa converte o RNA em um cDNA, um DNA codificante, que é dirigido ao núcleo, e a enzima integrase coloca esse cDNA viral no genoma da célula infectada. Quando a célula infectada expressa esse genoma, ele não vai produzir as proteínas próprias do organismo, vai passar a produzir as proteínas virais, que se organizam de novo no citoplasma e, por brotamento, elas retiram um pedaço da membrana celular da célula
em partículas imaturas de HIV. A maturação para reiniciar o ciclo infeccioso acontece quando a protease cliva o gene GALPOV na integrase e transcriptase reversa, gerando de novo um vírion capaz de infectar uma nova célula e reiniciar toda a fisiopatologia do HIV. Para combater esse tipo de infecção, o protocolo tem vários. A primeira linha de tratamento é apelidada de 3TC/TDF mais DTG, que são as siglas para lamivudina, tenofovir e dolutegravir, respectivamente. Como funciona essa terapia? Ela funciona porque ela engana a transcriptase reversa no momento de transformar o RNA viral em cDNA. Se a gente vê aqui, ó, a lamivudina, ela tem um núcleo que é semelhante ao núcleo de pirimidina. E o tenofovir aqui em cima tem uma base nitrogenada parecida com as bases purínicas, que o nosso próprio DNA utiliza para poder sequenciar as proteínas. Já o dolutegravir tem um mecanismo de ação completamente diferente, porque enquanto lamivudina e tenofovir são inibidores da transcriptase reversa, o dolutegravir é inibidor da integrase. Ele serve para impedir que esse DNA viral possa ser acoplado no genoma da célula. Porque uma vez que a lamivudina ou tenofovir é incorporado na cadeia de replicação do HIV, eles carecem de um sítio de ligação para colocar outra base nitrogenada depois. Então, a tradução do RNA viral é interrompida. E esses pedaços de RNA virais não vão poder ser integrados no genoma da célula pelo dolutegravir. E aí eles vão ser digeridos pelas proteases e a replicação viral vai estar congelada nos pacientes. É assim que é a estratégia para poder pausar a infecção pelo HIV. Nisso, o paciente ele tem um acompanhamento clínico laboratorial para pessoas que vivem com HIV, as PV-HIV. São basicamente 2 exames: a determinação da carga viral e a contagem diferencial de linfócitos TCD4 e TCD8. Por que esses exames são feitos? A carga viral é determinada porque monitora a atividade do vírus, estima a probabilidade de mutações que levam a variantes minoritárias farmacorresistentes, porque a transcriptase reversa é uma enzima muito ruim no que ela faz de traduzir o RNA viral. Ela, quando está traduzindo, ela tem muitos erros. E esses erros podem levar a novas formas de vírus que não respondem ao tratamento. E a gente chama essas formas, essas cepas, de VMF. E a determinação da carga viral também indica a eficácia do tratamento antirretroviral. Porque se o tratamento estiver funcionando, a carga viral vai cair. E a contagem diferencial de linfócitos, para que ela serve? Ela monitora a função imunológica do indivíduo. Ela revela também um quadro chamado de SIRI, que é a Síndrome Inflamatória de Reconstituição Imune, porque às vezes pelo corpo está debilitado pela infecção, quando os medicamentos passam a agir, o sistema imune reage muito forte, porque de repente ele estava fraco e agora ele recupera a força e começa a agir com muita força, muito dano oxidativo. Então, a contagem de linfócitos serve para detectar a SIRI. E também indica a resposta da medula óssea à infecção viral, porque quando está ocorrendo o brotamento do HIV, as células TCD4 morrem, porque toda vez que brota, daquela vez célula que não tem mais membrana, e a célula simplesmente explode, levando a uma queda nos níveis de linfócitos TCD4. Com as partículas virais soltas no sangue, os linfócitos TCD8 aumentam mais ainda para poder conter de forma citotóxica, através de espécies reativas de oxigênio, dando um dano oxidativo no indivíduo. Então, é importante esses 2 exames para fazer uma avaliação clínico-laboratorial do indivíduo que faz uso da TAV. Os objetivos da pesquisa são,
no geral, conhecer as drogas utilizadas na terapia antirretroviral, padronizadas pelo Departamento de Doenças Infectoparasitárias do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, DIP-HC-UFPE, e pesquisar o prognóstico ao esquema inicial da TARV, ou seja, descobrir o que acontece com quem inicia o tratamento lá no HC. Especificamente, vamos realizar análise criteriosa dos prontuários dos pacientes que fazem essa terapia, classificar as drogas padronizadas na instituição, correlacionar a terapia com o parâmetro de eficácia, que é a contagem de linfócitos TCD4, TCD8 e carga viral, avaliar os casos no tratamento e, por fim, discutir a importância do farmacêutico na TARV. Como metodologia, essa é uma pesquisa da área de epidemiologia clínica, sendo um estudo analítico observacional de natureza transversal com screening de casos autocontrolados, quantitativa e descritiva de não concorrente, ou seja, epidemiologia clínica que não interferiu no tratamento do paciente, apenas observou de modo analítico e fez um screening de casos, ou seja, selecionou os casos que foram autocontrolados. Não teve uma interferência do pesquisador. Foram descritos e quantificados de modo retrospectivo, do passado até o momento atual, não concorrente, ou seja, sem comparar um paciente com o outro. E também sem realizar entrevistas com os pacientes. Os dados foram obtidos secundariamente por prontuários, pela equipe única, que no caso foi o pesquisador, eu. Os prontuários ao que eu tive acesso tiveram um desfecho não muito agradável, porque foram excluídos quase metade. 46,5% preencheu os critérios de exclusão do estudo e apenas 16,3% dos prontuários que eu tive acesso foram incluídos na pesquisa. 37,2% dos prontuários não tinham informações nem para serem incluídos, nem para serem excluídos da pesquisa. Então, não tiveram nem como ser analisados. Ficou boa parte dos prontuários a que eu tive acesso sem poder entrar no estudo por falta de informação no próprio prontuário, que ainda não é um prontuário eletrônico, é um prontuário físico, escrito à mão, com informações da consulta. Agora vamos tratar da análise dos pacientes. O paciente 1 fez uso da terapia de primeira linha, que é o 3TC, TDF e DTG, ou seja, lamivudina, o tenofovir e dolutegravir. No início, a gente vê no gráfico da esquerda que a carga viral tinha um pouco mais de, por volta de 500 cópias por ml. E na segunda dosagem de carga viral, já estava com o status de indetectável. Vocês podem ver no gráfico a queda drástica entre uma contagem e outra. E no gráfico da direita, que revela a contagem de linfócitos TCD4 e TCD8, a gente vê que no início estava ocorrendo uma diminuição dessa barrinha azul, que significa os linfócitos TCD4, helper, de defesa, e um aumento dos linfócitos TCD8. Isso é o esperado para todo paciente infectado com HIV, que os TCD4 diminuam e os CD8 aumentem. Essa proporção de linfócitos já é chamada de ratio, e é esperado que para os pacientes de uma boa saúde imunológica se aproxime de 1. Tanto é que a partir da segunda e terceira determinação, o paciente conseguiu uma população de linfócitos equilibrada, com um ratio 1. E juntando os dois gráficos, a gente pode ter a informação de um bom prognóstico para esse paciente, assegurando que a carga viral indetectável não tinha resistência aos medicamentos empregados e a saúde imunológica dele estava em uma boa posição, porque não tirava ele do risco de infecção oportunista, de cânceres raros, que são as principais preocupações para PV-HIV. O paciente 2 é um caso diferente, porque a terapia empregada foi a 3TC, TDF mais ATV, ou seja, utilizou tenofovir
e a lamivudina, mas não utilizou o dolutegravir, porque a paciente 2 é uma gestante que teve o diagnóstico triado pelo teste rápido durante consultas de pré-natal e já veio da unidade básica de saúde utilizando o atazanavir, que, diferente do dolutegravir, não é inibidor de integrase. O atazanavir é inibidor de protease. Então, a médica infectologista não alterou o esquema, permaneceu o esquema que foi passado para ela na atenção básica. Foi apenas prescrito a contagem de carga viral, que no início se mostrou relativamente poucas cópias, uns 350, e depois ela conseguiu atingir uma carga viral indetectável. Eu só quero que vocês prestem atenção no tempo que levou entre uma determinação e outra, porque a primeira contagem foi em janeiro de 2020 e a segunda em julho de 2021. A paciente evadiu depois da primeira consulta e a médica suspeita que ela fez o acompanhamento pela unidade básica de saúde, apesar do protocolo do Ministério da Saúde oferecer como direito ela ser atendida tanto pela atenção básica quanto pela atenção terciária no Hospital das Clínicas. Olhando para a contagem de linfócitos dela, tem a mesma situação do caso anterior. Começou com uma pequena depressão de linfócitos TCD4 na barrinha azul e os vermelhos, na barrinha vermelha, o CD8 foi aumentando, o que é um dano oxidativo que é esperado para os pacientes. E com a utilização dessa terapia, na segunda coleta, o ratio de linfócitos já se estabeleceu numa proporção que garantia a saúde imunológica dessa paciente. E na terceira coleta também o ratio estava estabilizado, gerando uma saúde imunológica boa com um bom prognóstico para essa paciente. O paciente 3 é um caso totalmente diferente. O que ele tem em comum é que a terapia utilizada foi também o tenofovir, a lamivudina e o dolutegravir. Mas no início da terapia, a carga viral era muito baixa e por volta de outubro de 2020 ocorreu uma explosão da replicação viral. E com essa explosão da replicação viral, o caso dele em relação aos linfócitos se agravou muito, porque o Ministério da Saúde coloca como meta 250 células de linfócitos TCD4 por ml. E a gente pode ver que na primeira determinação ele está muito abaixo de 200, o que coloca esse paciente num estado de vulnerabilidade imunológica, colocando ele sob risco de infecção oportunista, de cânceres raros, como o sarcoma de Kaposi e de outras doenças que normalmente nem afetariam as pessoas imunocompetentes. A segunda determinação de linfócitos foi muito mais grave, porque os TCD4 diminuíram quase pela metade do que já era ruim, gerando um prognóstico que é desfavorável para o paciente. E essa barrinha vermelha alta indica que a reação oxidativa estava ocorrendo com muita força, gerando um estresse global em todo o organismo do paciente. E em 2021, o paciente, com a utilização da terapia, conseguiu se tornar indetectável, o que, pelo Ministério da Saúde, coloca ele como contagem de linfócitos semestrais, o que torna essa situação imunológica muito delicada, porque, devido à contagem de TCD4 ser muito baixa, o paciente deveria ser acompanhado, no mínimo, mensalmente, até recuperar os linfócitos TCD4 acima de 250 células. Mas, pelo protocolo do Ministério da Saúde, a partir da carga viral indetectável, o acompanhamento é feito pela carga viral e não pela determinação de linfócitos. Partindo para o paciente 4, a história é semelhante. No início, não havia uma carga viral detectável, mas com o passar do tempo, houve uma explosão de replicação viral do HIV que ultrapassou a marca dos 15 mil cópias por ml e também refletiu na contagem de linfócitos, que no primeiro exame mostrou no limite
determinado pelo Ministério da Saúde, por volta de 250 células de TCD4, e os TCD8 muito, muito mais aumentado, mostrando que o organismo dele estava num estresse oxidativo, estava numa guerra imunológica contra o próprio corpo. Felizmente, no segundo exame de contagem de linfócitos, o TCD4 aumentou e ultrapassou a marca de 500 células, que é o dobro do mínimo que o Ministério da Saúde preconiza. Mas, em compensação, os TCD8 aumentaram muito, muito mais. Felizmente, com a utilização da terapia, obteve o sucesso terapêutico de interromper a replicação viral, o paciente se tornou indetectável e a contagem de linfócitos TCD8 diminuiu bastante, o que também fez a contagem de linfócitos TCD4 diminuir um pouco. Mas, com a carga viral indetectável, o prognóstico do paciente é bem favorável ainda. O paciente 5 é um dos casos mais curiosos de todos, porque desde o início teve a carga viral indetectável. E por ter carga viral indetectável, o Ministério da Saúde só preconiza contagens semestrais de linfócitos. E os linfócitos dessa paciente estavam numa situação vulnerável imunologicamente. Os linfócitos TCD4 estavam menos de 250 cópias de células e o TCD8 estava muito alto, mostrando um dano oxidativo no organismo e uma verdadeira guerra imunológica no sangue dessa paciente. E a segunda contagem mostrou que houve diminuição ainda mais dos TCD4 e o TCD8 basicamente continuou do mesmo jeito. O estresse oxidativo não parou, apesar da carga viral ser indetectável, mostrando que a terapia antirretroviral estava funcionando. O vírus não estava se replicando e, mesmo assim, a medula óssea não estava conseguindo reproduzir as células necessárias para uma defesa imunológica competente. Essa paciente deveria ter a contagem de linfócitos mensais, mas pelo protocolo do Ministério da Saúde, só semestralmente, o que coloca ela numa situação imunológica vulnerável. O paciente 6 é um caso de sucesso total da terapia antirretroviral, porque iniciou a terapia com mais de 1.500 cópias por ml do HIV e na segunda determinação já estava atingindo o status de indetectável. E quando se olha para a contagem de linfócitos, o sucesso é maior ainda, porque começou com a depressão de TCD4, que é o normal, e um aumento do TCD8, gerando estresse oxidativo e danos ao organismo, mas na segunda contagem a situação inverteu. Os linfócitos TCD4 aumentaram e os TCD8 diminuíram, indicando que a terapia controlou totalmente a infecção nesse paciente, sendo um dos melhores casos de prognóstico positivo da pesquisa. Finalmente, o paciente 7 é outro caso de relativo sucesso, porque começou a terapia com quase 7.000 cópias de HIV por ml e com a utilização da terapia do esquema de primeira linha, do tenofovir, lamivudine e dolutegravir, o que estava com uma situação imunológica muito ruim, que mostra o TCD4 muito baixo e o TCD8 muito alto, revelando dano oxidativo e uma falha imunológica, a segunda contagem, ele quase atingiu o que é o mínimo preconizado pelo Ministério da Saúde, que são as 250 células de TCD4. E até dá para ver que diminuiu o TCD8 um pouquinho, mostrando que, com o passar do tempo, a utilização da terapia levou a uma carga viral indetectável e o ratio de linfócitos desse paciente está encaminhando para um equilíbrio, que é quando eles estão próximo a 1. Por fim, como conclusão, eu montei esse quadro que relaciona os pacientes incluídos no estudo e o tempo que levou até se tornar indetectável. Lembrando que o Ministério da Saúde preconiza 6 meses de terapia para poder dizer que o paciente está respondendo adequadamente ao TAV.
O paciente 1 levou 7 meses. A paciente 2 levou 1 ano, 5 meses, 2 semanas e 1 dia para se tornar indetectável. O paciente 3, 6 meses e 3 semanas. O paciente 4, 11 meses e 1 semana. A paciente 5, 0 dias. A paciente 6, 1 mês e 5 dias. E o paciente 7, em 2 meses e 1 semana, já se mostrava indetectável ao exame de carga viral. E eu gostaria de ressaltar que a paciente 2 é um caso particular de evasão da consulta. Ela foi na consulta inicial e depois não retornou e ficou sendo acompanhada, supõe-se, só pela atenção básica. Então, não tem como dizer exatamente em que momento ela se tornou indetectável. Só se sabe que 1 ano e meio depois, quando ela retornou ao departamento da UFPE, ela estava indetectável. Então, como o farmacêutico pode pensar e refletir sobre esses casos? A gente pode ver que o paciente 1, 4 e 3 levaram um pouco mais de 6 meses, que é o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. E essa demora em se tornar indetectável pode ter sido ocorrido por diversos motivos, como falta de adesão à terapia medicamentosa, como interações medicamentosas entre a terapia antirretroviral e outras terapias que o paciente possa vir a fazer uso, pode ser por problemas psicossociais, pode ser por falhas de informação que o farmacêutico poderia fornecer para os indivíduos que fazem uso da terapia e que, se o farmacêutico tiver mais atento a esses pacientes, todos eles poderiam atingir os resultados obtidos pelos pacientes 6, 7, 5 e 3, que tiveram casos de sucesso com o indetectável vindo em aproximadamente 6 meses, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. Essa paciente 2 que evadiu do consultório, a gente pode dizer com relativa margem de segurança que o DIP-HC e o UFPE é um ótimo centro para tratamento das pessoas que fazem uso de terapia antirretroviral. As pessoas que vivem com HIV e se tratam no DIP-HC têm uma boa chance de ter um sucesso terapêutico na primeira linha, sem precisar de terapia de resgate, sem precisar de genotipagem viral, e conseguem manter o status indetectável, garantindo uma imunocompetência e evitando as falhas imunológicas, que são o maior perigo para as pessoas que vivem com HIV. Obrigado pela atenção de vocês e fico à disposição da banca para arguição e tirar as dúvidas. Obrigada, Samuel, pela exposição. Vamos dar, então, início à arguição. Eu vou passar a palavra inicialmente para a professora Betânia Lucena, que está como primeira examinadora. Aqui eu já agradeço pelo aceito do nosso convite. Obrigada, Eva. Parabéns, Samuel, pela apresentação. Obrigado, professor. Ficar a tela à disposição. Parar? É. Pronto. Pronto, quer virar, fechar. Fica mais tranquilo. Assim fica melhor para ver. Espera aí, só um minuto. Ai, Marília está assistindo. Obrigado, Marília. Não, assim, é um evento aqui, né? 24, tinha 26 agorinha. Então, eu queria agradecer o convite e poder estar aqui com vocês, poder contribuir no que for possível nessa sua apresentação, nessa finalização de ciclo, nessa como a professora Jane falou. E a gente percebe como você é querido, e tanta gente aqui lhe prestigiando. E você é simpático com todo mundo sempre, né? Obrigado.
Veja, você, sobre o seu escrita, né? Você tem uma boa escrita, foi muito fácil a leitura que eu realizei. Sobre a sua apresentação, queria lhe parabenizar mais uma vez pela apresentação. A gente percebe de como vendedão, a primeira experiência que você tem, você fala com bastante segurança, isso é muito importante. E, assim, que gostou, né? Que foi para o estudo, você conhece, você do prazeroso, pelo menos a gente tem essa impressão. E assim, eu vou trazer meus comentários, não vou me demorar muito. Comentários e correções, assim, eu tentei cumprir no que eu pude, contribuir no que eu pude, mas principalmente no que me cabia, tá? Que tem uma área aí que é mais a professora Rosa ali. Eu vou tentar contribuir mais na minha área. E alguns errinhos que eu for pegando, eu vou lhe passando para você ir tentando melhorar, né? Vamos lá, estou ansioso para melhorar esse trabalho. Ele não para aqui. Esse é o primeiro passo até a cura do HIV, professora. Então vamos lá, começando aqui, tá? Vou falando as coisas, você vai anotando aí, depois eu mando para você. Então, aqui nesse. Peraí. Ah, mas depois eu mando, não se aperrei, não. Ah, a senhora vai mandar por escrito depois? Eu fui fazendo as minhas alterações, os comentários no próprio PDF que você me mandou. Eu não salvei ainda, vou até salvar aqui. Também tem papel e caneta aqui. Pode falar. Aí na terceira página. Do documento ou da... Do documento. Do documento. Deixa eu abrir, então, o documento. Só um minutinho. Pronto, salvei. Terceira página da paginação, né? Não terceira página, a página mesmo, né? É só uma besteirinha, só o título que está diferente do seu título inicial. Aí depois é na terceira página mesmo, né? Não, terceira folha. Terceira folha. Aqui, 1, 2, 3. Ah, sim. Perfil de resistência ao tratamento é porque... entendi. Desfecho clínico. Exatamente, vou mudar imediatamente. Explica a ela por que está diferente, Samuel. Por que está diferente? Professora, está diferente porque no início a minha ideia para esse trabalho era encontrar casos de falha viral. Eu queria procurar casos em que houvesse a resistência do paciente ao tratamento, porque eu encontrei na literatura que em 2005 uma tese de doutorado genotipou 85 pacientes e encontrou resistência ao tratamento. Em 2018, a doutora Marta fez o mestrado dela no mesmo tema e encontrou também casos de resistência. Então eu falei, os dados têm da primeira década de 2020, da segunda década de 2020, e agora eu vou fazer o meu TCC na terceira década e eu vou procurar também a resistência ao tratamento. Mas quando eu estava fazendo a pesquisa, não houve resistência ao tratamento. Aí eu tive que mudar para só desfecho clínico, porque todo mundo respondeu bem ao tratamento. Também você trabalhou com N menor, né? E fica melhor, realmente, o título como você colocou, né? Foi. Bom, aí vem aqui para o seu resumo. O resumo, ele tá bom, você introduz bem, você justifica. Aí tem a parte de metodologia com objetivo. Tem algumas frases que você tem que rever a pontuação. Tem frase que não tem vírgula nenhuma aí que precisa ter, sabe? E aí, onde eu fui encontrando os pontos que você precisava colocar, ajustar isso, eu fui colocando, mas depois você dá uma boa revisada para... É que nem eu estava apresentando agora. Eu estava falando que eu nem respirava. Aí quando a gente vai lendo, aí fica aquela coisinha assim, peraí, calma, aí para a gente... Para respirar. Bom, vamos e lá. Aí quando você descreve os resultados, seria bom você deixar aqui o que você trabalha, mas fica muito vago quando você
vamos poder recuperar. Estava tirando prazer. Não, são resultados. Isso você está falando já